Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Vamos lá? Atos 24. O julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns líderes dos judeus, um advogado chamado Térculo, os quais o apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Térculo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. O teu providente cuidado resultou em reformas desta nação. Em tudo, toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos-nos os benefícios de profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador e que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas o comandante Lisias interveio com muita força e o arrebatou de nossa mão e os ordenou que os seus acusadores apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram as acusações, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhes deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso é de bom grado que faço a minha defesa. Facilmente pode verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco pode provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, que chamam de seita. Creio que tudo concorda com a lei e que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança nos homens, que haverá ressurreição tanto nos justos como nos injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa de Deus, entre Deus e os homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo e envolveram-me sem envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti apresentar-lhe acusações, se tem algo contra mim. Ou os que aqui chamam deveria declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este quando me apresentei a eles. Bradei por causa da ressurreição dos mortos. Estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante de Lisias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia,
Mandou chamar Paulo, que o ouviu em fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio do próprio juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passado 2 anos, Félix, sucedido por Pórcio Festo, todavia, porque desejava manter simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Paulo aqui, ele continua apresentando a defesa dele. Ele vai para Jerusalém, na verdade. Ali não era um território que ele poderia pregar. Não era um território que ele poderia falar sobre a presença de Jesus, sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, justamente por conta do que tinha acontecido com o próprio Cristo. E então ele é entregue diante de Félix para poder apresentar a defesa dele. Na verdade, as pessoas estavam procurando um motivo para matá-lo. O último que eles tinham matado tinha ressuscitado em 3 dias. Aí vocês me digam, meu Deus, por que não mata logo? E se mata, o homem ressuscita? Igual aconteceu com Jesus. E aí? Como que ficava a imagem deles? Calcula comigo. Porque eles falam aqui que era a seita dos nazarenos. Mais um morrer e ressuscitar pela causa de Deus? Ah, não dá não. Eles ficaram tão amedrontados com a presença de Paulo, na verdade, que eles exerciam a autoridade dele para prendê-lo. E então o Félix achava que Paulo iria subornar ele e deixou ele ali, ó, toda hora chamava ele, ia, voltava, para tentar vencer ele pelo cansaço. Ele ficou 2 anos nessa. Paulo sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já estava mais de 12 dias preso. E aqui nesse contexto de Atos 24, ele ficou 2 anos preso, só tentando se defender daquelas acusações. E o pior é que não acaba por aqui não. A gente vai continuar. E os próximos capítulos ele continua o julgamento dele. Quantos capítulos a gente já tem visto que ele está diante das autoridades de Jerusalém? Vários. Agora vocês imaginam, ele sabia de tudo isso. Ele poderia simplesmente não encarar, não ir. Só que existe uma hora, existe um momento que a gente vai ter que encarar os nossos desafios de frente. E seria muito mais fácil. Nossa, Poliana, ele estava enfrentando o desafio, mas não precisava de ser assim. Não precisava de ir para Jerusalém. Não é assim? O que você pensa quando você vê um texto desse? Quantos dias a gente está vendo que ele está ali tentando? Quantas confusões já deu ali naquela cidade? E aí você vira para mim e fala, Poliana, mas para quê? Por quê? Qual o problema? Por que ele tem que estar ali? Sabe por quê? Porque todos os apóstolos sabiam que importava para Cristo que eles morressem por conta de Jesus. Eles estavam ali para dar a vida dele pelo evangelho, assim como Jesus deu a vida dele para a humanidade. Aqueles homens estavam dispostos a entregar a causa dele por Cristo. Eles não estavam ali pela humanidade. Eles estavam ali para falar para a humanidade. Eles estavam ali para se entregar por aquele que se entregou pela humanidade. Vocês entendem? Quando uma pessoa ela está com Cristo e ela é de Cristo,
Ela precisa se entregar pela causa de Cristo. Hoje nós não somos assim mortos fisicamente. Haverá o tempo que chegará a isso. De novo. Seremos perseguidos. Tem gente que tem falado para mim, meu Deus, que tempos ruins, que tempos estranhos, que tempos difíceis, que tempos desafiadores. Eu falei, isso não é nem o início das dores que o cristão vai passar. Quem é cristão sabe que a verdadeira causa do evangelho é a entrega. Por isso que hoje, em tempos de paz, a gente precisa amar sobre todas as coisas a presença de Deus. Porque haverá o tempo em que homens e mulheres vão precisar entregar de novo a sua vida. Literalmente. Por causa de Jesus. E aí, o que você vai ter ensinado à sua próxima geração? Como você vai ter falado aos teus filhos sobre o evangelho? O que eles vão saber sobre a entrega? Sobre a verdadeira entrega? Ou eles vão ficar aqui com as coisas desse mundo? Porque nós teremos uma escolha. Daqui a um tempo nós teremos uma escolha. Ou a gente se entrega por Jesus, ou a gente fica com as coisas deste mundo. Talvez não seja na minha geração, nem na sua. Talvez não seja na próxima e nem na outra. Mas haverá de chegar um tempo em que a gente vai precisar, em que os nossos vão precisar se entregar verdadeiramente por Cristo. E quem vai ensinar isso para eles somos eu e você. Nossa, Poliana, que pesado. É pesado. Mas todo cristão é chamado a estar pronto. Porque no final de tudo isso tem o céu. A gente já sabe qual é a última página. A gente já leu. Tá aqui, ó, a última página da palavra. A última página já está escrita. A gente sabe porque a gente se entrega, porque a gente já sabe exatamente o que vai acontecer aqui em Apocalipse 22. O último título está escrito: Jesus vem em breve. Jesus vem em breve. Eu só estou aqui para dizer para vocês que em breve o Cordeiro vem. Essa semana a gente comemora a Páscoa, a morte e a ressurreição daquele que breve vem. E se eu e você não formos capazes de nos entregar de corpo e alma para Ele hoje, como que a gente vai preparar a próxima geração? Como que as pessoas que vão vir depois da gente vão estar prontos para se entregar pelo Evangelho? Porque eu e você fomos evangelizados e o Evangelho chegou até nós por conta de pessoas que se entregaram, por conta de pessoas que falaram, por conta de pessoas que viveram a presença do Espírito Santo. Amém. Então, eu e você precisamos de estar dispostos. Eu sei que hoje as pessoas não têm pregado sobre isso. Ninguém fala do inferno. Ninguém tem falado de salvação. Porque é muito mais fácil falar do Deus que cura. É muito mais fácil falar do Deus que liberta, do Deus que restaura. É muito mais fácil. Eu sei que tem um Deus que cura, eu sei que tem um Deus que liberta, eu sei que tem um Deus que é amor, mas Deus, acima de tudo, é fogo consumidor. O inferno é real e o céu é a última página desse livro. A escolha é minha e sua. Faça a sua escolha hoje. Não adianta a gente pegar os nossos problemas ou não adianta a gente pegar a nossa salvação e fugir. O nosso destino. Nós temos uma escolha. Ou você escolhe e decide para o céu,
Ou você escolhe e decide para o inferno. Só existe 2 caminhos. Para todo mundo. Para justos, injustos, para cristãos ou não cristãos. Para quem crê em Jesus e para quem não crê em Jesus. Só existe 2 caminhos. O céu ou o inferno. O céu você só entra ali por Jesus. Pela porta que Jesus abre. Não tem outra saída. Não tem. Não tem como. Na verdade, a nossa preocupação tem que ser: quem são as pessoas que dependem do Evangelho através da minha vida? O Evangelho tem que ser pregado da minha boca para quem? Porque nós seremos cobrados por cada alma que nós deixamos de apresentar a Cristo. Essa é a minha preocupação. Essa precisa ser a sua preocupação. Quem? Quem que precisava ouvir a Jesus? Eu estava tão preocupada com os meus problemas, eu estava tão preocupada com as minhas circunstâncias, eu estava tão preocupada com as minhas situações que eu esqueci de falar a verdade. Porque vai chegar uma hora em que eu e você vamos ter que encarar a verdade. Não adianta a gente fugir. Não vai adiantar. Porque vai chegar uma hora em que Deus vai cobrar cada vida que precisava de ir para o céu e não foi. E essa palavra para gerar temor e tremor dentro de mim, dentro de você. E então Paulo, ainda cumprindo a sua missão, ainda divulgando e pregando a palavra do evangelho, ele encara o problema de frente. Ele encara a circunstância dele de frente, ele não foge. E ali a missão dele era estar em Jerusalém, era sofrer, era padecer. Ali a missão de Paulo, de fato, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, esse momento, a missão dele era encarar de frente e ficar ali. Não era fugir do problema. Quantas vezes a minha vida e a sua vida tem girado em ciclos porque a gente tem fugido do problema? A gente tem fugido de enfrentar. Enquanto a gente não enfrentar Jerusalém, enquanto a gente não enfrentar o que tem que ser enfrentado, a gente vai ficar assim, ó, rodando. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos e rodando. Mas vai chegar uma hora em que eu e você vamos precisar parar e ir para Jerusalém. Nós sabemos que muita gente falou para Paulo não ir. As pessoas falaram: Paulo, você vai apanhar. Ele falou: se eu tiver que apanhar, eu sei que eu vou apanhar. Eu vou ter que apanhar. Paulo, você vai ser preso. Ele: eu sei. Paulo, talvez você vai ser morto a ele. Eu sei. Mas eu não posso fugir. Eu não posso sair correndo das minhas demandas. Eu tenho que encarar os meus desafios de frente. Eu preciso. Porque se eu não encarar os meus desafios de frente, como que eu vou me ver diante do tribunal de Deus? Eu vou ter que me ver diante de um tribunal daqui a pouco. Já. Eu vou ter que estar no dia do Hebreus 9:27. Eu vou ter que me apresentar diante de Deus. Eu vou ser julgado, não por homens, mas por Deus. E no dia do meu julgamento final, eu não vou poder levar, não vou precisar de levar a minha falta de enfrentamento nessa terra. Porque eu quero sim fazer tudo o que eu precisar de fazer, falar cada palavra que eu precisar de falar, cumprir cada propósito que eu precisei de cumprir.
Existem pessoas que vão ser alcançadas. Existe um testemunho, tem uma nuvem de testemunhos à minha volta. Eu não posso falhar. E ele foi. Ele sabia que ele ia para ser preso, para apanhar e para morrer. E mesmo assim, ele foi. Sabe por quê? Porque o evangelho, na prática mesmo, sabe? Não tem glamour. Não tem microfone. Não tem iPhone. O evangelho na prática é entrega. Quais são as entregas que você precisava de fazer e você tem fugido? Quais são as entregas que eu precisava de fazer e eu tenho fugido? É sobre isso o evangelho. Não é só sobre o desejo do seu coração. Porque o desejo do seu coração e o desejo do meu coração, se for da vontade de Deus, Ele vai nos entregando durante o caminho. Tudo isso é secundário, porque o que mais importa é a tua salvação, a salvação dos teus e a salvação de pessoas que precisam de ouvir o evangelho através da sua vida. O que mais importa é a minha salvação, a salvação dos meus e a salvação de pessoas que precisam ouvir o evangelho através da minha vida. A palavra de Cristo é essa. Se eu não estiver aqui pregando sobre isso e falando que o inferno é real, o céu é real, e quem decide ir para lá é você ou para cá. Não faz sentido nenhum a gente levantar esse horário e fazer esse devocional. Então hoje, que você tome a sua decisão e que eu tome minha decisão de negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir. Quais são os embates do dia a dia que você vai precisar de enfrentar? Saber que aquilo ali é a sua cruz. Respirar fundo e seguir. Foi para isso que você foi chamado e foi para isso que eu fui chamada. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. O evangelho não é sobre cura, não é só sobre libertação, amor. Ele é sobre o céu e ele também é sobre o inferno. E ele é sobre como nós decidimos ir para o céu ou ir para o inferno. Não nos deixe, Senhor, passar desta vida sem que a gente cumpra todo o propósito para o qual a gente foi chamado. Eu preciso enfrentar os meus problemas, eu sei disso. O meu irmão precisa de enfrentar os problemas, ele sabe disso. Mas a gente só vai conseguir se o teu doce Espírito Santo nos conduzir. Porque a sede da verdade, quem nos traz é o Espírito de Deus, o Espírito condutor, que é o Espírito da verdade. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos conduz. Nos conduz nesse processo da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A coisa mais importante que alguém que fale sobre Deus pode falar para mim e para você é sobre uma entrega. É sobre querer ir para o céu. Todo o resto é complemento. Qualquer coisa que eu falar aqui é complemento da gente ir para o céu. Todo o resto é acessório. Porque o que mais importa é que eu e você possamos nos entregar verdadeiramente para Jesus.
para que de fato eu e você possamos ir para as bodas do Cordeiro. A última página já está escrita e a gente sabe como tudo isso termina. Em breve ele vem. Em breve ele vem. Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Eu quero muito não só te ver amanhã, mas te ver também no dia das bodas do Cordeiro. Em breve ele vem. Um beijo.